No vídeo de hoje, vamos decorar esse bolo no tema Circo Vintage. As principais decorações que eu vou usar estão disponíveis no Clube Modelagens que Encantam, que é o meu curso online dedicado a decorações para bolos e doces personalizados. Para obter mais informações sobre o clube, confira o link na descrição do vídeo, ok? Agora a gente vai começar a montar esse nosso bolo circo. Então, eu fiz essa placa aqui cheia de arabescos, que vai ser um arco aqui na frente. E é a primeira coisa que eu vou colar, porque eu vou fazer uma estampa de losangos na lateral desse andar. E eu não quero fazer na parte em que vai estar no centro do arco. Então, eu vou colar isso primeiro. Ele ainda tá um pouco mole, então só tem que cuidar aqui para ele não quebrar. E o dourado ainda não secou direito também. Tá super úmido aqui o nosso tempo no sul essa semana, então as coisas não estão secando como deveriam. Então esse seria o centro do arco, né? O centro do bolo também, porque esse arco é que vai indicar a frente do bolo. Outra coisa que eu já vou colar são esses dois mini andares aqui, que eu vou colocar um de cada lado desse arco. Então só tenho que ver qual fica melhor em qual lado. Para fixar eles, eu preciso colocar uns palitos e eu vou passar uma cola também na lateral. Então, vou passar uma cola aqui. Isso aqui são isopores de 9 centímetros de diâmetro que eu revesti com a pasta americana vermelha. É interessante para fazer esses mini andares no bolo, que tá bem na moda agora. E é a primeira vez que eu faço esse efeito e acho que fica muito legal. Principalmente quando o tema é circo, né? Porque aí a gente coloca um boneco em cima para fazer como se fosse uma plataforma. Fica muito divertido. Então, esse outro lado, vou fazer a mesma coisa. Depois eu vou fazer um acabamento para não aparecer essas emendas aqui, mas basicamente é isso, tá? Eu vou arrumar aqui algumas partes que não estão bem pintadas no dourado, que a gente só vê quando muda o ângulo da placa que a gente tem que pintar, né? Às vezes a gente tá olhando ela sempre de frente e com a luz bem em cima e não consegue enxergar muito bem alguns pontos que ficam faltando. Então eu vou retocar ele agora, antes de colar as outras decorações, porque depois fica mais difícil de acessar aqui quando tiver outras decorações no bolo. Agora eu posso começar a colar os losangos no meu andar de baixo, tá? Então eu só tenho que ver aqui a altura mais ou menos em que eu vou colar eles. Eu vou começar colando um aqui bem no meio da lateral, porque assim eu consigo me guiar para a altura em que eu vou ter que fazer os outros. Então eu vou colocar esse aqui. Aqui eu vou puxar um pouco o mini andar para conseguir colocar atrás o losango. E vou fazer isso por toda a volta, tá? Esses mini andares eu poderia ter colado depois de ter colocado os losangos, né? Mas às vezes a gente não se dá conta disso na hora de colar as decorações, da ordem que a gente precisa fazer cada coisa, né?
Para esse andar de cima, eu fiz uns drapeados com pasta americana, só que hoje o dia tá muito úmido aqui, então eu tenho que... Ele tá bem mole e eu tenho que cuidar para quando eu for posicionar ele não rasgar a minha pasta. Então eu já vou passar uma cola aqui e vou ir colando aqui por toda a lateral. Na verdade não vai ser por toda a lateral, mas por boa parte dela vai ter esse efeito de cortina, assim, né? Que é feito com drapeado em vermelho Natal. Então dá pra ver aqui que a minha pasta tá suadinha. E isso é da nossa umidade que a gente tá aqui hoje. Então eu só vou ajustando aqui porque eu quero deixar essa cortina soltinha, assim, né? Que não fique toda ela colada na lateral. E essa parte aqui em cima eu vou cortar, porque depois vai ter outro acabamento aqui. Eu vou colocar aqui do outro lado também. Eu quero que dê uma impressão de cortinas abertas de um circo, assim. Então eu vou ajustando. E é bom lembrar quando a gente vai fazer esse tipo de detalhe que é mais trabalhoso, entre aspas, né? Mais assim, mais chato de fazer, que depende muito do clima, né? Se tá seco ou se tá úmido. É bom sempre pensar na hora de planejar para fazer num andar que é menor. Então eu sugeri para a cliente para fazer esse detalhe de cortinas no andar de cima, que só tem 15 centímetros. Então, eu já estou usando uma boa quantidade de pasta para fazer esse drapeado. Imagina se fosse em todo esse andar de baixo a quantidade de pasta que a gente ia usar e o tempo que ia levar para fazer. Então eu acabo fazendo isso quando eu preciso inserir uma parte mais difícil, assim, mais trabalhosa, digamos, para fazer, né, para confeccionar. Eu sempre acabo pensando em fazer no andar que é menor, porque eu acho que poupa muito tempo na produção e o efeito fica bonito também, né? Claro, depende muito do evento que a gente vai fazer, né? Se a pessoa quer um bolo todo drapeado, a gente não vai fugir disso, mas sempre que a gente tem a opção, eu pelo menos gosto de fazer dessa forma. E agora eu vou preencher essa parte de trás. Então aqui eu tô quase terminando. Agora eu vou começar a fazer o acabamento da parte de cima. Isso aqui é um molde, tá? É da Marvelous Molds, se eu não tô enganada. E ele é específico para fazer esse tipo de detalhe, assim. Eu gostei muito para bolo de circo especificamente, mas existem outras marcas que vendem moldes parecidos, né? Eu, por acaso, consegui este aqui e gostei muito do efeito que fica. Então aqui a gente só tá colocando, esse aqui eu tô usando no tom de vermelho da pasta Dark Color, que vem pronta, né? Para dar um contraste com o vermelho Natal que eu usei nas cortinas. Então eu vou fazer isso por toda a volta e assim o acabamento fica bonito, né? Fica mais legal do que a cortina cortada ali. Então ele fica assim. E depois, nesses cantinhos, eu vou colocar estrelinhas ou coisa do tipo, né? Agora eu só vou colocar uns losangos nesses mini andares também. Para isso eu vou cortar pela metade cada um e eu já vou colar aqui na lateral.
Então agora a gente já tem a maior parte da decoração feita aqui nesse bolo. O que a gente pode fazer é começar a colar o restante das decorações. Essa é a parte mais fácil, que eu gosto mais de finalizar um bolo, é quando a gente só precisa escolher onde colar as decorações e onde posicionar elas. Então eu fiz essa faixa aqui de nome e eu quero colocar nesse andar do meio. Eu vou tentar primeiro colar ela com cola de CMC, mas se a pasta já estiver muito seca, eu vou ter que colar com glacê, que eu também tenho aqui caso eu precise. Como hoje tá úmido, ela tá cedendo quando eu aperto sem quebrar. E eu gosto disso porque quanto mais ela fica colada no andar, melhor. Então, isso me permite aumentar a área da placa que vai ficar grudada no bolo, né? Eu vou colocar aqui dois palitinhos para me ajudar a sustentar ela enquanto ela cola, enquanto ela seca, aqui grudada no bolo. Eu vou começar posicionando o aniversariante aqui. Esse é um bonequinho que eu fiz baseado nas características do aniversariante e ele vai estar segurando um buquê de balões. Aqui tá um buquezinho que eu já fiz e vou posicionar aqui. Então ele fica dessa forma. Agora a gente já pode posicionar o mágico bem aqui na frente da entrada da tenda, né, no caso, bem no centro das cortinas abertas. Então eu só tô fazendo aqui um buraquinho com o palito dele. E agora eu vou recortar uma parte do palito para que ele se encaixe melhor ali e que seja mais fácil de inserir ele sem prejudicar a minha decoração. A gente pode até passar uma cola e colar a cabecinha dele atrás ali no tecido que está encostando. Isso é bom porque ajuda a fixar melhor. Agora eu tenho que decidir onde posicionar o halterofilista. Eu tenho que ver onde ele vai atrapalhar menos em questão de altura para não interferir na minha placa de nome. Então deixa eu ver se ele vai ficar parado aqui e como vai influenciar a minha placa. Se eu deixar ele aqui, ele vai tapar o número 2 da idade ali. Então eu vou tentar do outro lado para ver como funciona. Às vezes, por mais que a gente planeje uma decoração de um bolo, a gente não consegue prever alguns detalhes, assim, né? Como no caso seria a altura do nosso boneco em relação a onde vai estar posicionada a placa do nome. Eu acho que aqui ele fica melhor, porque ele não tapa nada, nenhuma parte escrita da placa. Agora a gente vai posicionar o palhaço e eu vou tentar colocar ele na outra plataforma. O palhaço funciona melhor aqui. Vou colocar agora a foca. E o elefante eu vou colocar aqui em cima. Eu fiz esses fogos de artifício que eu vou posicionar em alguns pontos do bolo aqui, que precisam de mais volume. Então eu vou colocar aqui. Eu vou colocar esse outro do outro lado. Eu vou aproveitar que o haltere aqui do meu halterofilista
tá encostando na placa de nome, eu vou passar um glacê para fixar ele nessa placa. Quanto mais a gente consegue fixar os personagens e bonecos no bolo, melhor, tá? Então, se encosta em algum ponto, aproveitem isso e grudem ele nessa placa ou lateral, onde eles estiverem encostando. Isso ajuda muito na hora do transporte também. Eu fiz uns foguetes aqui de fogos de artifício que eu quero prender em alguns pontos aqui em cima. Então eu vou usar um palito para me ajudar e colar dessa forma. Daí as pessoas entendem que esse aqui é no caso, um fogo de artifício, né, que ainda não estourou. Eu vou posicionar o outro deste lado. Aqui eu vou colar uma estrela para fazer o acabamento da minha cortina. Eu vou fazer isso em cada ponta aqui, na parte em que elas se unem. Aqui eu tenho uns saquinhos de pipoca que eu fiz e eu vou começar a posicionar em alguns pontos do bolo. Então, locais que precisam de um pouco mais de volume, eu gosto de colocar. Aqui eu vou colocar um balãozinho que eu fiz alguns soltos, né? Para poder inserir em cantinhos do bolo. Eu vou colocar aqui. Esse tipo de decoração é muito legal para ajudar a preencher o nosso bolo. Esse aqui em específico é um bolo que tem muito personagem, né? E pouca modelagem de complemento que eu fiz. Eu já fiz dessa maneira para não ficar poluído demais o bolo, né? Porque como o bolo tem muito personagem, eu não quis fazer muitas mini decorações. Mas a gente tem que cuidar para não ficar vazio também, né? O bolo, principalmente se a cliente está acostumada com bolos mais cheios, né? Por isso que é bom fazer uma boa variedade de decorações complementares, que são essas decorações como balão, saquinho de pipoca, foguete, estrela. São coisas fáceis e rápidas de fazer que a gente pode usar para preencher esse tipo de bolo. Então aqui eu tô posicionando os balões que eu fiz em cantinhos, né, que estão mais vazios. Aqui eu vou colocar como se estivesse caído. E assim eu vou posicionando as minhas decorações complementares e vendo onde vai se encaixando melhor, né? Coisas que eu gosto de cuidar é não colocar uma cor do lado da mesma cor. Então aqui eu tô com amarelo porque a placa é azul e a bola do elefante também é azul. Então eu gosto de cuidar esse tipo de coisa para não ficar repetitivo, né? Então, cantinhos que estão vazios eu gosto de preencher, mas eu sempre cuido em relação à cor que eu tô posicionando. Por isso que essas decorações complementares é bom não fazer só numa cor, então fazer cores diversas que vão nos ajudar a preencher melhor. Aqui eu vou colocar um saquinho de pipoca para dar um volume nessa parte que não tem personagem. Aqui também vou colocar mais um, porque é uma parte que tá mais para trás, assim, do bolo, mas precisa de um volume ali, porque aparece, né, quando a gente olha o bolo de frente. Eu tenho ainda estrelas vermelhas que eu fiz. Eu vou colocar essa aqui no tabuleiro para dar um destaque nessa cor areia que tem. Que eu vou colocar essa menorzinha, que é também num tom de bege, quase um tom de areia, assim. E essa é só para variar, para dar uma variada aqui nas cores, além de, claro, essa dourada, que também vai dar um detalhe aqui. E assim eu vou posicionando no bolo, nos locais que eu acho que precisam de mais decoração. Então eu fiz estrelas
de vários tamanhos e várias cores. Tenho douradas, eu tenho vermelhas, eu tenho bege. E assim eu consigo jogar elas intercalando, né, as cores e tamanhos. Aqui é o espaço que eu tô guardando para posicionar o logo, mas eu vou aproveitar e tapar algumas imperfeições aqui na minha pasta com essas decorações menores. Então aqui eu já tenho várias estrelinhas colocadas e eu só tô vendo mais lugares que eu posso encaixar as que eu ainda tenho feitas. Claro que eu não vou colocar todas se eu não precisar, mas eu gosto de ficar procurando assim cantinhos para preencher no meu bolo. Esse aqui é um bolo que a cliente tem uma expectativa muito grande em relação a ele e eu quero inserir vários detalhes assim para ela realmente se encantar, né? E esse é o objetivo principal quando a gente faz uma encomenda. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ative as notificações para não perder as novidades. Eu agora tenho que achar um lugar para colocar a minha vela, né, do aniversário. Eu acho que eu vou posicionar ela aqui atrás. Então, dessa forma não atrapalha ali a decoração dos balões, que também é alta, e fica separado ali do boneco. Por último, vai o meu logo atrás, muito importante vocês sempre inserirem o logo nas suas encomendas. Se não for direto com pasta americana, feito em pasta americana, pode ser feito no tabuleiro ou na fita que vai no tabuleiro, não só para o cliente e para os convidados saberem quem foi que fez, né? Porque muitas vezes o cliente nem sabe quem fez o bolo, porque ele deixa a decoradora do evento ou cerimonialista encomendar, né? Então é bom vocês terem o nome de vocês ali, mas também para o fotógrafo que vai tirar as fotos saber quem foi que fez e depois enviar essas fotos para vocês, né? É sempre bom ter fotos profissionais dos nossos bolos, das nossas criações, e tendo o nosso logo ali, fica mais fácil para a pessoa enviar as fotos. E agora eu só vou verificar se tem alguma imperfeição que eu precise corrigir aqui ou ajustar, e tá pronto o nosso bolo circo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu te convido a conhecer o Clube Modelagens que Encantam. Acesse o link que está aqui na descrição do vídeo e descubra como agregar valor às suas encomendas.